Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto literário do livro de vocês, que se chama O Aeroclube. Eu vou ler a sinopse dele, porque vocês vão ter que entender que ele vai ter uma moral da história. Não é só pegar o livro, ler e recontar a história, tem que falar o moral da história. Então a sinopse dele é o seguinte: a construção de um aeroclube na cidade, ela vai mudar a vida dos habitantes, principalmente a do Alaor, que é o menino que se torna apaixonado por aviões. Para poder andar em uma daquelas máquinas incríveis, Alaor ele vai bolar um plano. Ao acompanhar esses episódios da vida do menino, temos a oportunidade de viver, ou, no caso dos adultos, reviver costumes de um tempo nem tão antigo assim, mas que a velocidade dessa época faz aparecer mais distante. Qual que é o plano que ele vai bolar? Quando vocês leem o livro, vocês vão ver que uma menina da turma dele pega coqueluche e ele decide então visitá-la e tentar pegar essa doença para dar uma volta de avião medicinal, se não me engano, que ele colocou o nome da volta. Ou seja, enfim, ele acha que se ele mentir que ele tem coqueluche para o pai, ou se ele contrair realmente a doença, o pai vai ter que pagar um voo para ele, para levá-lo para outra cidade e ele se tratar. E aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler o livro, entender, dar o moral da história. O moral dessa história, qual que é? Às vezes, não precisa mentir para realizar o sonho, porque no final, sem ele ter mentido, sem ele ter colocado o plano dele em ação, ele realmente chegou a andar de avião. Então, o moral da história é que nem sempre precisa inventar uma mentira, nem sempre não, né? Não precisa inventar uma mentira para conseguir algo que vocês almejam. Então, vocês têm que recontar, ler, recontar, entender e falar o moral da história. Gravar o vídeo de uniforme bonitinho. Quem quiser fazer alguma customização, vestir um traje de piloto de avião, sei lá, qualquer coisa assim, vocês podem usar a imaginação de vocês e fazer a apresentação. Mas o intuito da leitura desse projeto, o Aeroclube, que é o livro de vocês trabalhado no semestre, que vale nota, é a apresentação, que cada um vai ter que recontar de uniforme a história da maneira que entendeu. E sempre lembrando que toda história tem uma moral da história. Tem uma moral, né? Tem um final, e a moral da história do Alaor é essa, que não precisa mudar, montar algum plano mirabolante para conseguir o que ele queria. Então, se vocês não leem o livro, vocês não vão entender. E lendo o livro, vocês vão entender, vão poder recontar o livro, passando página por página e contando. Vocês não vão ler o livro, vocês vão recontar da maneira que vocês entenderam. E no final vai falar o moral da história. O moral da história que você vai tirar de dentro do livro que você vai criar. E vai nos enviar esse vídeo pelo WhatsApp até sexta-feira, onde depois nós iremos fazer as apresentações. Vai ter os jurados, como teve da outra vez. Quem estudou na provisão lembra que já teve banca de jurados. Do quarto ano, quem apresentou foi a Ana Elisa e a Isabela, e elas ganharam. Então, cada sala vai ter seus apresentadores. No caso, cada um vai apresentar o seu livro e vai contar a história da maneira que entendeu, tá? Então, é isso aí. Boa aula e foquem no livro, por favor.